Olá, neste vídeo falarei sobre o que é escrever. Eu sei que esta constatação é bastante óbvia, mas eu trarei aqui algumas reflexões enriquecedoras para essa conversa. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Caroline, professora de língua portuguesa e quero, neste canal, tratar sobre o universo da escrita, mais especificamente a escrita escolar. O que é escrever? Na sua cabeça há uma imagem de uma pessoa sentada, uma mesa. Então, se for uma imagem mais antiga de outros tempos, um papel e uma pena. Numa imagem mais atual, um papel, lápis ou caneta, ou ainda o digitar em frente a um computador, como aqui eu estou. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre esta imagem. Eu quero falar sobre as engrenagens internas da nossa mente para que nós possamos então trazer ao mundo, trazer à baila um texto. Muito bem. Para isso, não trouxe as vozes da minha cabeça, e sim um autor, uma fonte bibliográfica robusta. Não sei se você conhece, mas aqui está o livro Comunicação em Prosa Moderna, Otton Moacir Garcia. E o que temos aqui? Na quarta parte deste livro, cujo nome é Eficácia e Falácias da Comunicação, temos um título. Primeiro eu lerei, depois nós falaremos sobre o título. Aqui está escrito assim: aprender a escrever é, em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar ideias e a concatená-las, pois, assim como não é possível dar o que não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não aprovisionou. Muito bem. Poucas palavras que nos trazem muita informação. O título deste capítulo é Aprender a escrever é aprender a pensar. Repito, aprender a escrever é aprender a pensar. Se você tem dificuldades de colocar as ideias no papel, chegou a hora, chegou o momento de você assumir. Eu não sei pensar. Se diante de uma folha em branco você tem um pânico, você paralisa e não consegue escrever nada, nem uma linha, nem o início de um parágrafo, chegou a hora de você levar esse chacoalhão. Aprender a escrever é aprender a pensar. Você precisa aprender a pensar para que você possa preencher essa página com as linhas de um texto escolar, de um e-mail, enfim. Veja, na continuação, ele diz o seguinte: escreve realmente mal o estudante que não tem o que dizer, porque não aprendeu a pôr em ordem seu pensamento, e porque não tem o que dizer, não lhe bastam as regrinhas gramaticais, nem mesmo o melhor vocabulário de que possa dispor. Veja, ele está falando aqui sobre regrinhas gramaticais, até de uma maneira pejorativa, para dizer que esta gramática, aprendida de uma maneira muito mal feita, não é, de certo e errado, de extremismos, ela não te servirá de nada se você não aprender a pensar, a organizar os seus pensamentos. E aqui nessa primeira parte, onde eu acabei de ler, está escrito: encontrar as ideias e concatená-las. Encontrar as ideias. Olha só que interessante. Se você não consegue, por meio de pesquisas, por meio de leituras, por meio da observação da realidade, se você não consegue alimentar-se desse material bibliográfico, dessas ideias, não é, que o mundo já nos legou de tantos bons autores, se você não fez essa tarefa de casa, se para uma proposta de redação você não faz estas devidas consultas, você não poderá, não alimentando-se, não poderá digerir, não poderá ruminar sobre estes pensamentos e depois escrever, de fato, o seu texto. E nessa segunda parte eu quero trazer algo
até poético, não é? Eu gosto dessas questões, dessa cara poética da realidade, para que nós pensemos, então, se estamos falando sobre escrever, quem escreve, escreve o quê? Um texto, certo? Um texto em prosa ou um texto em verso, você escreve um texto. Verificando a etimologia da palavra texto, nós encontraremos então a história dessa palavra. Ela vem do latim. Do latim, texto. Tecido. Sim, gente, tecido, ó, tecido de roupa. De texere, tecer. O termo do latim, textus, de textum, tecido, entrelaçamento. Se observamos um tecido bem de pertinho mesmo, veremos então o entrelaçamento de linhas, certo? As linhas são a parte que, unidas de maneira organizada, entrelaçada, vão gerar um todo, que é o tecido, certo? Isso é bastante poético, porque ao trazer este significado para, de fato, a palavra texto, a qual conhecemos hoje, nós podemos dizer que o texto escrito é o entrelaçamento de ideias, de palavras. E as palavras são partes, assim como as linhas são partes, para formar um todo. As linhas formam um tecido. As palavras organizadas, entrelaçadas, formam um todo. Veja você, olhando para a minha blusa, aqui não há desordem. Esse entrelaçamento é feito de maneira organizada, planejada, consciente, com técnica, para que esse tecido saia desta maneira. Portanto, vamos além. Um texto mal escrito pode ser considerado, pode ser comparado como um tecido cheio de furos, um tecido feio, torto, que não está bem entrelaçado, cuja técnica não foi bem empregada. Assim, o texto, também mal escrito, carrega este defeito, estes furos no entrelaçar-se das ideias, no entrelaçar-se das palavras. O que nós chamamos hoje, na língua portuguesa, de coesão e coerência. Que não é a mesma coisa. As pessoas acham que é a mesma coisa. Coesão é uma coisa, coerência é outra coisa. Assunto para mais outro vídeo. Uma boa redação, um bom texto deve ter boas ideias, ideias organizadas e bem concatenadas. Você precisa demonstrar que você sabe pensar. Eu tenho certeza que este título mexeu com você, por isso fique no meu canal para que você possa aprender mais, possamos falar sobre esse assunto tão agradável que é a produção de textos. Até o próximo vídeo.